Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo vou te mostrar como fazer uma mixagem automática utilizando apenas dois plugins. Esses dois plugins fazem parte de um pacote de plugins que eu vou deixar o link para download deles aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente vai insertar esses dois plugins. O primeiro deles vai ser aqui no Master, então vamos clicar aqui em FX. O primeiro é o Visual Mixer, que faz parte do pacote Neutron. Esse é o gerenciador do outro plugin que a gente vai insertar agora, que é o Relay. Então, vem aqui ó, na pista e a gente seleciona aqui o Relay. O Relay, ele que vai fazer as alterações de volume, de pan, de filtros, enfim, alterações nos sons individualmente de cada track. Então, a gente precisa insertar o Relay em todas as pistas. Você vai clicar e arrastar, tá vendo? E vai copiando e colando ele em todas as pistas. Precisa estar, esse relay, né, precisa estar insertado em todas as pistas que contêm informação sonora. Se você tiver criado, por exemplo, ali uma pista só de efeitos, não precisa. Grupos também não precisam. Mas todas as pistas com informação sonora precisam ter esse plugin insertado, porque é através dele que será feito todo o processo ali de mixagem. Falando um pouco aqui do Relay, o que nós temos? Nós temos praticamente todas as configurações básicas de uma pista, de uma DAW. Nós temos aqui o fader de volume, nós temos também a monitoração, nós temos aqui o bypass, aqui é o pan para o lado esquerdo e direito, imagem estereofônica para você deixar mais ou menos essa imagem estereofônica, né? E aqui a gente tem algumas configurações avançadas, como por exemplo um filtro high pass, que você pode interferir aqui também no corte, tá vendo? Interferir também ali na frequência de corte. Tem aqui, caso você esteja com alguma informação estéreo, formato estéreo, queira transformar ela em mono, aí você vai ter esse parâmetro aqui. Tem um detalhe aqui importante que é o seguinte, ó. Eu tenho aqui essas três pistas que estão em estéreo, tá vendo? Essas três. Quando a gente inserta o relay, não tem problema se o relay está insertado em um som mono ou estéreo, tanto faz. Porque durante o processo de mixagem automática, ele vai interferir só no volume, ele vai mixar a parte de volume. Toda essa parte de deslocamento do pan, imagem estereofônica, aplicação de filtros, isso a gente tem que fazer manualmente. O relay ele só faz mesmo a mixagem de volume. Então, não tem problema se for um som estéreo ou mono. Depois a gente identifica como é que a gente vai trabalhar com isso. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente tem aqui os parâmetros, por exemplo, o inversor de fase, e é isso. Aí, insertou todos os plugins, orientação do próprio plugin antes de começar o processo de mixagem automática, que é mantenha todos os faders de volume de todas as pistas, inclusive do master, em 0 dB. Então, você vai trazer todo mundo ali para 0 dB e mantenha o pan também no centro, para que você não tenha nenhuma interferência nesse sentido, tá vendo? Então, se você fez algum deslocamento, dá um duplo clique e traz ali para o centro. Agora, mixagem automática. Você vai clicar aqui, ó, habilitar o Visual Mixer, ele já está reconhecendo as pistas, você pode conferir se está todo mundo aqui, tá vendo? Cada uma dessas pistas é correspondida por um círculo desse daqui, ó, e aqui, por isso que é Visual Mixer, você vai visualizar a mixagem. Você vai ver que depois ele vai pegar esses círculos e vai interferir aqui, ó, diminuindo o volume ou aumentando o volume, tá vendo? Aqui eu tenho mais 5 decibéis, ó, menos 24 decibéis. Se eu jogo para a direita, eu virei o pan para a direita. Se eu jogo para a esquerda, eu trouxe o pan para a esquerda. Se eu quero trabalhar com a imagem, eu tenho aqui, ó, mais aberto ou mais fechadinho. Então, tudo isso você depois pode interferir individualmente, depois que ele fez o processo de mixagem automática. E aí é o seguinte, ó, clica aqui para iniciar o processo, ele vai te passar as orientações que eu já passei, faders de volume 0, pan no meio, insertar o relay em todas as pistas e por aí vai. Clica aqui em continuar.
Aqui é uma etapa importante porque você vai determinar, caso queira, qual dos sons ou quais dos sons você quer destacar dentro dessa mixagem automática. Nessa música aqui eu tenho uma voz principal, que é essa daqui, tá vendo? Então eu vou clicar aqui na estrelinha e vou dizer para a mixagem automática que essa voz precisa estar em destaque em relação aos outros sons. Poderia, por exemplo, incluir mais outra, por exemplo, o piano, vamos supor. Só que aqui eu vou deixar só a voz mesmo. Aí ele pede para reproduzir. Ele pede para reproduzir a música do início ao fim. A gente não vai reproduzir tudo para otimizar tempo, vamos reproduzir só um trechinho aqui. Mas sabendo que vocês vão deixar reproduzindo do início ao fim. Vamos lá. Deixa eu pegar essa parte aqui, ó, para ele identificar esse som também. Beleza, aí eu vou dar aqui, ó, o resultado, né? E foi isso. O que que ele faz agora nessa etapa? Ele te mostra os grupos. Ele agrupou os sons nesses 5 grupos, que seriam o Focus, no caso, todos os sons que você marcou a estrelinha vão estar aqui, nesse grupo. Aí você pode clicar no fader de volume, aumentar ou diminuir, e aí você vai estar fazendo isso em grupo, né? Temos aqui o grupo das vozes, dos baixos, percussão, bateria, tudo que for percussivo vai estar aqui, e todo o resto em musical. Guitarra, violão, piano, violino, sintetizadores, instrumentos de sopro, enfim, vai estar tudo agrupado aqui em musical. Aqui tem um detalhe importante que é o seguinte, você vai clicar aqui para editar. Por quê? Dependendo da informação sonora, ele às vezes interpreta aquele som em um grupo que não é exatamente para ele estar presente. Por exemplo, se tivesse ali um sintetizador que estivesse tocando muito no grave, ele poderia identificar aquilo dali como sendo um som de baixo, e aí ele agruparia ali junto com o baixo. Então você vai conferir aqui todo mundo, tá vendo? Back vocal tá em voz, ó. Se tivesse no grupo errado, eu clicaria e alteraria, tá vendo? Então perceba que essa mixagem automática, ela é automática, mas requer alguns detalhes, cuidados que a gente precisa ter para que realmente o resultado fique legal. Sem contar que depois a gente pode também personalizar, fazer as alterações para deixar do nosso agrado. Mas ele, de qualquer maneira, já vai te dar o grosso, ele já vai mixar sua música para que depois você só vá mesmo pontualmente corrigindo alguns detalhes de acordo com o que você acha que seja certo. Então vamos lá. Aí ele botou aqui back vocal, tá certo, baixo tá certo, bumbo, guitarra, overhead, piano musical, tá vendo? Tons, percussão, violão musical e a voz no Focus. Beleza, tudo certo, não quero interferir aqui no volume dos grupos, já fiz o acerto aqui de todo mundo, aí eu clico em aceitar. Agora a gente tem a visualização aqui do Visual Mixer. Antes, estava tudo clipando. Se eu der o play agora, não vai mais clipar. Ó. O volume baixou também, né? E ele já mixou todo mundo. Agora é o seguinte. Mixagem feita, você vai ouvir a sua música do início ao fim. E aí, qualquer alteração que você queira fazer, você pode fazer tanto aqui pelo Visual Mixer, quanto pelo Relay. O Relay vai te dar mais opções de configuração. Mas por aqui você consegue. Por exemplo, essa imagem estereofônica dos sons mono, né? Porque os estéreos, ele manteve em estéreo. Tá tudo certo. Mas, por exemplo, se você quiser deslocar a guitarra mais para o lado direito, violão mais para o lado esquerdo, você tem que fazer isso manualmente.
Aí eu aconselho fazer o seguinte, ó, você vem aqui, por exemplo, seleciona violão base. Ele está aqui no centro. Aí você pode clicar aqui e fazer o deslocamento, tá vendo? Joga lá para o lado esquerdo. Já vai soar um pouco mais do lado esquerdo. Vou aumentar o volume dele. Ó, vou jogar a guitarra um pouquinho pro meu lado direito. Pega a guitarra aqui, ó, selecionei. Vamos lá. Subir um pouquinho o violão. Diminui só um pouquinho a guitarra. Se eu quiser fazer alguma interferência mais detalhada, aí eu venho lá no relay. Vamos pegar aqui, por exemplo, do overhead. Onde que está o overhead? Está aqui, ó. Eu vou abrir o relay. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele abriu aqui atrás. O relay do overhead, eu vou deixar aqui solado, ó. Vamos solar aqui. Perceba também que esses plugins são um pouquinho pesados, tá vendo? O computador aí já fica meio lentinho. Se eu quiser abrir ainda mais essa imagem estereofônica do overhead, eu venho aqui, ó, nesse parâmetro, ó, e abriu ainda mais, tá vendo? E deu mais presença também. Posso aplicar um filtro para cortar ali abaixo de, por exemplo, 80 Hz. Então vamos lá, aplicar um filtro, deixar em 24 dB por oitava. Trazer um pouquinho mais para baixo. Tá vendo? Quiser deixar em mono. Ficou mono. Enfim. E aí você vai personalizar de acordo com aquilo que você está ouvindo e está identificando que precisa ser feito. Mas a mixagem ela já foi feita, já está bem coerente. Você já tem aqui um resultado bem legal. Se tiver uma boa produção musical, bem gravada, bem produzida, cara, isso daqui vai ser uma mão na roda, porque ele vai fazer todo o grosso e depois você vai só personalizando. Às vezes você vai começar uma mixagem e fica um pouco perdido, né? Não sabe muito bem o que fazer, por onde começa. Tá aí uma excelente opção que já vai começar o serviço para você, depois você vai só aperfeiçoando. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse conhecimento de mixagem, eu tenho um curso só sobre mixagem e masterização, na qual eu ensino mixar da maneira tradicional, digamos assim, utilizando vários plugins. Tem também mixagem só com plugins nativos do Reaper. E eu tenho uma mixagem onde eu ensino a mixar utilizando inteligência artificial. E um dos recursos que eu mostro nessa mixagem particular é esse recurso aqui do Visual Mixer e do Relay dos plugins da Isotope, onde a gente faz uma mixagem com processamento, equalização, compressão, toda automática, utilizando inteligência artificial. É bem legal, acho que vale a pena vocês conhecerem. Se quiserem também aprender a produzir uma música MIDI, para quem trabalha com VS, aprender a produzir um VS, enfim, eu tenho vários cursos e o link deles estarão aqui embaixo, só clicar e conhecer. Também vou deixar aqui embaixo o link das minhas redes sociais e do meu site de camisetas com estampas voltadas para esse nosso nicho de produção musical, home studio, quem trabalha com música. Qualquer dúvida, sugestão, deixa aqui embaixo nas perguntas que eu vou responder a todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!